Paz do Senhor a todos, irmãos. Gostaria de trazer uma breve reflexão para os irmãos sobre a espiritualidade. O inimigo, irmãos, ele está investindo forte nessa coisa de acabar com a espiritualidade do crente. E o ponto mais frágil de acabar com a espiritualidade do crente é fazer com que o crente deixe de ler a palavra de Deus. E como ele faz isso? Ele vai afastando os irmãos da leitura. Não diretamente, diretamente de uma vez, mas se os irmãos lerem 2, 3 vezes no dia a palavra de Deus, os irmãos vão passar a ler uma vez e outra aqui, uma semana sim, outra não, um dia sim, outro não. E isso é perigoso, irmãos, isso é muito perigoso. A palavra de Deus, ela é um alimento espiritual para a nossa alma, é um alimento espiritual para nos fortalecer em Deus, né? E crescer na graça e no conhecimento, né, irmãos? Então, irmãos, devemos ler e meditar na palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando você para ler a palavra de Deus, chega um amigo, às vezes vai passar aquele jogo que você adora na TV, às vezes muitos deixam de ler a Bíblia para assistir Big Brother, seja lá o que for, né? Mas deixam de ler e meditar na palavra de Deus. Aí ele lê um dia, outro sim, outro não, e acha que é bastante. E não é, né, irmãos? Se você come um dia sim e outro não, você não vai ficar forte, você vai ficar fraco, sem alimento, não é isso? Você tem que ser regado todos os dias com a palavra do Senhor. Ou seja, em Jó 23:12 diz assim: do preceito dos teus lábios nunca me apartarei, e a palavra da sua boca guardarei mais do que a minha porção. Ou seja, guardarei mais do que o meu alimento, pois a palavra é o alimento. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, vamos meditar, ler a palavra de Deus e fazer a ordenância de Deus, que é levar o Evangelho a toda criatura. Amém? Outro ponto forte, irmãos, é que o inimigo está investindo, né? Através dos ataques, das calúnias. Muitas pessoas, quando é caluniada, se sentem afrontadas, né? Eles pensam até em desistir. E em Efésios 6:10 diz assim: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, a força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos do que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, muitos acham que o nosso inimigo é as outras pessoas, né, irmãos? E aqui em Efésios está falando que temos que nos revestir com todas as armaduras para não cairmos na cilada astuta do inimigo. Às vezes o inimigo bota um colega seu para discutir com você, para fazer com que você perda a sua paciência, a sua cabeça, né? Bota você para ser caluniado, põe muitas pessoas lhe criticando, para que você possa se desviar do foco, que é crescer no conhecimento de Deus. Às vezes, a ponto de você ir à casa de Deus e chega ali um amigo com um problema, ou talvez, irmãos, até uma coisa inusitada, né, que você às vezes queria e nunca aconteceu, e dessa vez ele fez com que acontecesse, para que você não viesse chegar à casa de Deus, para que você não viesse ler, meditar e aprender a palavra de Deus.
conselhos que eu dou para os irmãos, né? Aprender no conhecimento, principalmente, irmãos, o sábado, na escola dominical, no domingo, né? Em igrejas que às vezes é no domingo, às vezes é no sábado. Crescer no conhecimento é aprender. E para você aprender, você tem que frequentar uma escola. E nós temos escola dominical praticamente toda semana. Toda semana temos escola dominical. E o que vemos na escola, irmãos, pessoas que às vezes se acham que já sabem de muitas coisas. Eu conheço irmãos que eles falam que não precisam ir à escola dominical. Eles falam que não precisam estar em igreja. Eles falam que não precisam estar congregando com ninguém. Porque eles já estão, como posso dizer, com a sua base, né? Com a sua base. E isso é errado, irmãos. Precisamos do apoio de um e outros irmãos. Esses irmãos que se acham mais do que outros, né? Essas pessoas que se acham que sabem mais de outras pessoas, essas pessoas, na verdade, irmãos, não sabem de nada. Não sabem que devemos viver em união. Devemos ensinar o que sabemos e aprender o que não sabemos com outras pessoas. Por isso devemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? E nos revestir com as armaduras. Pois a nossa briga não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso parente, é contra as potestades, né? Os principados, né? Contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais, né? A palavra de Deus diz assim também, irmão, lá em Efésios 6:12: portanto, tomai cada um a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme, se firmar sobre a rocha, ficar firme, ou seja, usar as armaduras de Deus, porque sem Deus não somos nada, é isso? Sem Deus não somos nada, então precisamos usar as armaduras de Deus, usar o que Deus nos deu para lutar contra essas forças, contra essas trevas, contra essa luta, principados de trevas desse século, né, irmãos? Contra as hostes espirituais, nos fortalecer espiritualmente com a palavra de Deus. Isso nos dá um poder tremendo, uma força tremenda, porque todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, né, assemelharei como um homem prudente, é isso? E aquele que ouve a palavra de Deus e não cumpre, assemelharei como um homem imprudente. Aquele que ouve e cumpre, assemelharei como um homem prudente. E aquele que ouve e não cumpre, assemelharei como um homem imprudente, que edificou sua casa sobre o mar, veio as águas e levaram. Espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Se gostou, compartilha, deixa um like, né? E comenta o que eu posso melhorar. E vamos sempre ficar gravando alguns vídeos para a aprendizagem de todos. É claro, conto com a presença de todos vocês, que vocês aprendam e me ensinem. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor e uma boa noite a todos.